Abra o seu coração, abra o seu ouvido e se prepare, porque Deus ainda tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor aí, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Bem, vamos encontrar aí. Por isso, eu vos digo: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga para nós entendimento do que nós lemos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que abra o nosso coração, o nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos sair daqui nessa noite compreendendo, ó Pai, o teu propósito e a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que eu seja um instrumento nas suas mãos. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Convém que a tua palavra seja pregada na íntegra, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer e não com aquilo que eu tenho para falar. Usa-me, ó Deus, como um vaso nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui esse texto, que é um texto bastante conhecido, é um texto que muitas pessoas citam regularmente, mas que ele tem uma profundidade muito grande na nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, que nós devemos atentar e devemos entender como é que Deus planeja para nós, ou como é que Deus planejou para nós que fosse a nossa vida aqui na terra e que fosse a nossa caminhada durante o tempo que nós estivéssemos aqui. Eu quero chamar a sua atenção para que você fique atento a tudo que vai ser falado nessa noite, aos detalhes que vão ser ditos aqui nessa noite, porque tudo que nós vamos falar aqui, nós extraímos desse texto, que Deus trouxe uma revelação através do próprio Jesus, aonde ele ensinando, ele dizia para aqueles que estavam ali à sua volta: por que é que vocês estão ansiosos? Por que é que vocês estão preocupados? E nós temos visto hoje em dia a ciência, a medicina tem considerado o mal do século a doença chamada ansiedade. Sim, Ana?
físicas e psicossomáticas, psicológicas, porque as pessoas ficam desesperadas, ansiosas com aquilo que elas vão ter que fazer lá no futuro, com aquilo que elas vão ter que fazer amanhã, com aquilo que elas vão precisar realizar na vida delas no futuro próximo. Mas Jesus já ensinava lá atrás, quando ele esteve nessa terra: vocês não precisam ficar ansiosos com nada. Porque ele sabia que a ansiedade ia trazer para as pessoas algo terrível, algo ruim. As pessoas hoje são acometidas de depressão, de um monte de doença aí, tudo isso em consequência de ansiedade. Porque se preocupam com aquilo que tem que fazer, com aquilo que tem que realizar, com aquilo que tem que comprar, com aquilo que tem que pagar. Mas Jesus já mostrava, ou já ensinava lá atrás, que isso não deveria tomar parte na nossa vida e nem no nosso coração. Ele já falava lá, já falou lá atrás: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não fica ansioso com nada. Pastor, mas eu sou ser humano, não tem jeito. A gente já acorda de manhã com a cabeça cheia de coisas para poder fazer, realizar, para poder resolver, e não tem como não ser ansioso. A Bíblia diz que você deve lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de você. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de você. Você não tem que se preocupar, você não tem que ficar desesperado. É lógico que nós temos responsabilidades, é lógico que nós temos que ter a nossa vida pautada em retidão, em fazer a coisa certa, em termos as nossas contas certas. A nossa vida no geral tem que andar de forma correta, mas isso não pode ser para nós algo que entre na nossa mente para colocar ansiedade no nosso coração, porque isso vai nos trazer mal. Isso vai trazer mal para nós. Você já viu uma mãe ou uma mulher quando engravida? Geralmente, ou na maioria das vezes, quando ela descobre a gravidez, ela já está com algumas semanas. Sim? Com exceção de algumas, tem algumas que vão por um período longo até descobrir. Mas a maioria descobre já com algumas semanas, descobre já no começo. E aí, a partir do momento que é detectado nessa mãe que ela está gerando um filho, começa a acontecer algo na mente dessa mulher que é uma coisa muito boa, mas é muito perigosa: a ansiedade. E o pai, que por tabela está grávido também, sim ou não? Você fica grávido também. Você tem esse desejo de comer algumas coisas diferentes, é igualzinho. Você só seu ventre fica cresce, mas gravidez, você vive ela também. E o pai também começa a ser acometido por essa ansiedade. A mãe começa a ficar ansiosa por como é que vai ser esse período gestacional. Como é que vai ser? Será que eu vou passar muito mal? Será que eu vou ter muito enjoo? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? E o pai começa a ficar ansioso: será que eu vou dar conta de comprar tudo que essa criança precisar? Será que eu vou dar conta de montar o quarto? Eu vou conseguir realizar tudo até na data que esse menino vai nascer? E a ansiedade começa a tomar conta. Esse tipo de ansiedade, até no limite, ele é beleza, joia, tem que ter mesmo. Isso é responsabilidade. Mas aí, o que é que acontece? Os meses vão se passando e a criança
Tem casos que estica até o final da gravidez, mas a maioria das vezes vai até o terceiro mês dos problemas com enjoo, com insônia. Só que a partir do terceiro mês começa algo diferente. A ansiedade da mulher é o seguinte: agora eu estou vendo que chega a hora de subir nascer, porque já começa a incomodar, já começa a não ter posição para dormir, fica ruim para dormir de qualquer jeito. Você deita de lado, não dá, você deita barriga para cima, não dá, você pega o travesseiro, coloca, abraça com ele, fica ruim. E aí começa a ansiedade da mãe: nossa, em nome de Jesus, esse restante desse mês vai passar rápido, porque eu preciso dormir, eu preciso voltar a ter uma vida normal. E a ansiedade do pai, que era lá atrás: como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de ter tudo? A ansiedade do pai passa a ser diferente da mãe: tomara que demora, para eu ter tempo de conseguir organizar tudo, para eu ter tempo de acertar tudo. Um está querendo que agiliza, o outro quer que demora. Aí fica Deus no meio dessa história: e aí, o que eu faço? Eu não faço nada, porque o tempo já está correndo, e é no tempo certo que vai acontecer. E aí vão se passando os tempos, os meses. Quando está próximo da criança nascer, a ansiedade da mãe já é: nossa, agora eu quero ver o rostinho dele, o dela, eu quero pegar no colo, eu quero sentir o cheirinho, eu quero ver como é que vai ser, eu quero ouvir o choro. E a ansiedade do pai é: meu Deus do céu, o pacote volta para o seu pai. 50 reais. A ansiedade, ela vai trazendo para nós, de tempos em tempos, reflexões e formas de nós pensarmos naquilo que vai acontecer ali. Nós estamos projetando algo que vai vir, nós não sabemos o que vem. Todos os anos aqui, quando está no final do ano, nós estamos fazendo a nossa campanha do projeto de vida, o pastor fala: está vindo um desconhecido aí que ninguém sabe o que vem. O nosso futuro é desconhecido, ele está na mão de Deus. E nós temos que aprender a deixar ele na mão de Deus, porque na mão dele o nosso futuro vai ser um futuro de bênção. Chega o dia, nasce a criança, a mãe pega no colo, sente o cheiro, o neném chora, o pai vai lá, faz a sua parte, às vezes com dificuldade, às vezes com um pouco menos de dificuldade, mas de qualquer forma essa fase passa também. Não adiantou nada ficar ansioso. Ansioso ou não, a criança nasceu no tempo certo. Ansioso ou não, você tem que comprar fralda para ela hoje. Ansioso ou não, ela precisa ter um desenvolvimento normal. Então eu quero te dizer uma coisa: não adianta ficar ansioso por aquilo que nós não temos controle. Se nós não temos controle, não adianta ficar ansioso por isso. E é isso que Jesus está me ensinando. Ele falou com eles: olha, vocês estão preocupados com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir. Vocês estão preocupados com isso por quê? Porque isso não é vocês, isso aí não cabe a vocês. Vocês não têm controle sobre isso. O que vai acontecer com a nossa vida? A hora que nós saímos por aquela porta, nós não sabemos. É Deus que está no controle da nossa vida. E aí Jesus falando para ele: olha, estão preocupados com aquilo que vocês têm que comer. Dá uma olhada para as aves do céu. Você já viu um passarinho com a enxada na mão, saindo de manhã falando: vou trabalhar? Já viu? Se você viu, pode repreender em nome de Jesus, que seja de Deus. Passarinho com a enxada, ó, pendurado no ombro: não, vou trabalhar porque preciso plantar ali para colher depois, para cuidar da minha família. Não tem. Sabe por quê? Porque ele entendeu
ou ele entende que a provisão para a vida dele, para a família dele, para os seus, está na mão de Deus. A provisão está na mão de Deus. E Jesus falou isso: olha os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não fazem nada disso, mas eles não passam fome. Por quê? Porque o meu Pai que está no céu cuida deles. E aí ele fala com eles: olha, vocês acham que vocês são mais importantes que os pássaros? E eu faço essa pergunta para você: você acha que você é mais importante para Deus do que o pássaro? Sim ou não? Sim. Você é mais importante para Deus do que o pássaro, sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Você, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, passou a ter condições e passou a ter a oportunidade de ser chamado de filho. E filho, o Pai jamais vai deixar de qualquer jeito. Falando Pai, de verdade. Tem uns aqui que geram põe no mundo e depois largam para lá e separam. Falando de pai, que tem responsabilidade com a sua família, responsabilidade com os seus filhos. E o maior de todos, o nosso Pai que está no céu, ele nunca deixou os seus filhos desamparados. Ele nunca deixou os seus filhos largados. Às vezes o filho é rebelde, às vezes o filho é ingrato, mas mesmo assim, através da sua infinita misericórdia, ele estende as suas mãos e abençoa a vida desse filho ingrato e rebelde. Porque é filho. E aí, eu e você ficamos preocupados. Como é que eu vou fazer? Se mesmo tem que ir lá no BH fazer compra. O negócio está ficando feio. O pacote de arroz está custando quase R$50. Nós temos que nos preocupar com a situação financeira nossa, da nossa casa. Claro que temos. Temos que ter um planejamento financeiro para nós conseguirmos viver bem. Claro que temos. Mas nós temos que entender que não é pela nossa própria força que nós vamos sobreviver. Nós sobrevivemos mediante a presença e a unção daquele que é o nosso Pai e que provê na nossa vida tudo que nós precisamos todos os dias. Deus não deixa nenhum de nós desamparados se nós estivermos firmes no propósito de fazermos a sua vontade. Aleluia. Vai ser difícil? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Claro que vai. Porque ele nunca falou que seria fácil. Mas ele diz o seguinte: por onde quer que você for, eu irei contigo. Por onde você passar, eu passarei contigo. Mas para isso acontecer, você tem que estar debaixo da unção, da graça e fazendo a vontade dele na sua vida. Glória a Deus. Não é possível que nós ou qualquer pessoa queira cobrar de Deus alguma coisa. Primeiro, porque Deus já fez por nós muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Mas mesmo assim Ele ainda é misericordioso e ouve o nosso clamor. Mas nós não temos condições ou não devemos falar com Deus ou perguntar para Deus ou questionar a Deus nada se nós não andamos de acordo com os ensinamentos dele na sua palavra. Porque Ele prometeu que Ele seria fiel com aqueles a quem o receberam. Ele não falou lá que pode ficar de qualquer jeito, que Ele vai suprir a sua necessidade, que Ele vai atender o seu pedido. Ele nunca falou isso. Ele falou o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde como está. Aí tem muita gente que vem, todo machucado, todo ferido, cheio de problemas, uma ovelha cheia de carrapicho para todo lado, sujo, imundo. Aí ele vai lá, limpa, lava e cuida das feridas, aquela ovelha sarada. Só que quando ele fala, vem como está, ele não fala, permaneça como você veio. E a ovelha quer permanecer do jeito que estava, do jeito que veio. Se você pegar qualquer animal branco, branquinho, bonitinho, e colocar e soltar ele no meio da lama, ele vai continuar branco? Não vai. Ele vai se sujar. Aí você vai lá, pega o animal, traz, dá um banho, limpa, deixa ele branquinho de novo. Aí você solta ele. Se ele tiver a oportunidade de correr lá para onde ele estava todo sujo na lama, ele vai correr para lá de novo. E tem muito cristão que é desse jeito. Deus dá um banho, limpa, tira tudo quanto é imundície, sujeira da vida dele, mas ele insiste em voltar lá para o meio da lama. E ainda questiona Deus: o Senhor não faz nada na minha vida, o Senhor não está fazendo nada para mim, estou passando uma situação tão difícil e o Senhor parece que me abandonou. Quero te falar uma coisa, filho: Deus não abandona ninguém, quem abandona Deus somos nós, os seres humanos. As mãos de Deus estão sempre estendidas sobre nós, é nós que saímos debaixo dela. Quando Jesus falava, não andeis ansiosos com aquilo que vocês têm que comer, com aquilo que vocês têm que vestir, ele estava falando para as pessoas que estavam ali, que já tinham entendido o propósito da salvação. Ele não estava falando para os leigos, porque aos leigos isso não tem cabimento, eles não conseguem entender que existe um Deus no céu que é capaz de suprir as nossas necessidades. Eles não conseguem entender isso. Não, eu tenho as coisas porque eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas roupas, eu como do bom e do melhor, porque eu levanto de manhã e vou trabalhar e volto para casa tarde da noite, e ai de mim se não fizer isso. Você precisa trabalhar sim, mas se não for pela misericórdia de Deus, você não levanta nem da sua cama. Você nem abre o seu olho de manhã. Quando o ser humano entende que ele é dependente de Deus, ele passa a entender que essa dependência de Deus é em todos os sentidos, nas mínimas coisas. Para você puxar o ar e o ar vir, Deus precisa permitir que isso aconteça na sua vida. Para você acordar de manhã e abrir os seus olhos, deitado na sua cama, Deus precisa estar lá. Senão não vai acontecer. Você pode trabalhar, você pode se esforçar, se matar para ter o melhor de tudo. Você pode até conseguir ter o melhor de tudo nessa terra, mas se você não estiver debaixo da unção e da proteção de Deus, andando de acordo com essa palavra, eu quero te dizer que tudo que você tem aqui, um dia vai ficar aqui. Adianta nada você andar com roupa de marca, roupa de brilho, perfumes caros, andar com carros excelentes, morar numa mansão, não adianta nada. Se você não aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, um dia isso tudo vai ficar aqui. E quem nunca talvez trabalhou, fez nada para adquirir aquilo que você está deixando, vai usufruir que você trabalhou sua vida inteira para você fazer. Mas você pode viver numa casa simples, você pode andar a pé, você pode não ter as melhores roupas, você pode comprar suas roupas no bazar, você pode não comer tudo aquilo que você gostaria de comer,
preparado para gozar de algo sobrenatural que você não imagina como vai ser. Você vai pisar nas ruas de ouro. Você vai nadar no mar de águas cristalinas. Você vai se assentar à mesa do banquete para comer coisa que você nunca imaginou que existia na sua vida. Às vezes a gente chega nos lugares ali e vê umas comidas diferentes lá, e fica até curioso, né? Será que esse negócio é bom? Será que isso é gostoso? Uns mais ousados até costumam provar. Eu sou desse. A minha tese é a seguinte: se alguém comeu e não morreu, ele prova. Mas tem coisa que a gente olha assim e fala, sei não. Mas quando nós nos acertarmos ao lado de Cristo lá no céu, no banquete celestial, vai ter coisa lá que os nossos olhos nunca viram, mas nós não vamos hesitar em nenhum momento de comer e de nos alimentar daquilo lá, porque está vindo da parte daquele que prometeu que traria o melhor para nós. É o melhor. Ele não prometeu, ele não falou que era para nós andarmos aqui na terra com o nariz empinado, com tudo aquilo que nós conseguíssemos. Não, ele fala o contrário. Ele fala que aquele que aqui na terra for humilhado, lá no céu vai ser exaltado. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém em situação difícil achar que é melhor que os outros. Ele pode até pensar, mas não é. Mas quando Deus entra na vida do ser humano, por mais difícil que seja a situação dele, ele começa a entender e ele começa a ver que aquilo que ele está passando aqui é só um momento, é só uma passagem. O melhor que está aguardando por ele está lá. É lá. Mas ele também diz aqui nessa palavra que nós temos, que aqui na terra ele cuidaria de nós. Nós estamos preocupados com aquilo que nós temos que vestir. Meu Deus do céu, a calça jeans hoje não custa menos de R$100. Como é que eu vou fazer para vestir? Aí ele fala, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Você está ansioso por quê? Olhe para os lírios do campo. Você já viu uma flor de lírio? Quem já viu? É a perfeição. É algo tremendo. Você pode ver uma plantação inteira de lírios, que elas são todas perfeitas, as flores são todas lindas. E aí ele fala, olha, vocês estão vendo os lírios do campo? Pois é, eles não trabalham, eles não costuram, não fiam, não fazem as suas roupas. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: nem Salomão, que foi o homem mais sábio e talvez o mais rico que já pisou sobre essa terra, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. O que Jesus estava falando? Você pode vestir a melhor roupa que você puder comprar, a mais cara, de marca, exclusiva, que o estilista famoso fez para você. Só você tem. Você pode vestir essa roupa, não vai chegar nem perto do que ele faz com o lírio do campo. Nós somos mais importantes do que o lírio do campo. E por que é que nós estamos ansiosos? Se nem Salomão, que foi um homem riquíssimo, conseguiu adquirir ou comprar vestes para si, que se assemelhasse às que estão nos lírios do campo, quem somos nós para fazer isso? Só que, olha,
Mas ele mostrou para eles a importância que eles tinham com aquilo que ele estava falando. Ele falou: olha, as ervas que estão lá no campo, o meu pai cuida delas. Os lírios que estão lá estão lindos, são maravilhosos, bem vestidos, porque o meu pai cuida deles. Mas amanhã eles serão arrancados e jogados no fogo. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas, para se aquecer, elas arrancavam as ervas e colocavam o fogo nelas para poder aquecer os seus corpos. E quando a erva secava, ela era arrancada e jogada no fogo. E Jesus estava falando: ele pode ser lindo hoje, pode estar maravilhoso, pode olhar lá como ele é lindo. Nem Salomão quando chegou perto dele, mas vai chegar um dia que ele vai morrer, ele vai ser arrancado e vai ser jogado no fogo. E eu quero dizer para você: não se preocupe com aquilo que você tem que vestir, porque o meu pai está cuidando de você e você não vai morrer. Eu não sei previsão de um fim trágico. O que eu tenho para você é previsão de um fim glorioso, mas você precisa entender o que eu estou falando. A previsão de Deus para o ser humano é que ele seja salvo, que ele consiga sobreviver nessa terra da melhor forma possível, mas que essa terra seja simplesmente um treinamento e uma passagem para aquilo que ele vai viver lá no céu. E tem muita gente dando seu mais de 100% nas coisas aqui da terra e esquecido que é Deus quem cuida de nós. Nós não devemos andar ansiosos com o que nós temos que vestir, com o que nós temos que comer, com o que nós temos que pagar, com o que nós temos que comprar, porque é Deus que tem cuidado de nós. Por mais difícil que seja a sua situação hoje, faça um balanço de como era a sua vida quando você não tinha Jesus e como está hoje. Faça um balanço. Talvez você podia ter uma situação financeira melhor do que você tem hoje, mas você não tinha paz. Talvez você tinha uma situação financeira melhor do que você tem hoje, mas você era enganador. Talvez você tinha uma situação financeira melhor do que você tem hoje, mas você não tinha saúde. Quando Jesus estendeu para nós as suas mãos, nós éramos pobres, perdidos, e hoje nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E estamos aguardando o dia que Ele vai chamar o nosso nome para sermos levados com Ele para a glória. Por mais rico que nós fôssemos sem Jesus, nós éramos o mais pobre pecador. E hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí, Jesus continua ensinando para eles. E chega no versículo que é muito conhecido por nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando: olha, busque o reino de Deus, faça a vontade de Deus, tente fazer ou andar de acordo com o que Deus tem te ensinado, porque todas essas coisas que te deixam ansioso, você vai parar de ficar ansioso, porque Ele vai suprir na sua vida. É assim que acontece. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, você não precisa ficar uma noite sem dormir, preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, porque nós temos o último versículo aqui: basta cada dia o seu próprio mal. O dia de hoje não foi legal, não foi bom. Deita na sua cama, coloca a sua cabeça no seu travesseiro e fala: Senhor, eu vou descansar, porque eu sei que amanhã a minha solução está na
reclamando, bocejando, meu Deus, que dia horrível, não dormi direito à rua. E o problema que você tem lá para resolver, se Deus não colocar a mão, vai continuar lá. Mas quando você descansa no Senhor, a Bíblia diz que você deve agradar-se do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e confia nele, porque Ele é a sua salvação. O socorro bem presente na hora da angústia. É na hora do sofrimento é que Ele vem com a provisão e entra com o socorro na nossa vida. Mas tem que fazer a vontade dele prevalecer. Tem que entender que é dependente dele. Tem que entender que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não fazemos nada. Sem Ele nós não resolvemos nada. Sem Ele nós não conseguimos sequer levantar da nossa cama. Mas através dele e por ele, todas as coisas nos são permitidas a fazer de acordo com a sua vontade, para a glória do seu nome. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.